Hoje eu vou te mostrar como você pode ter um resultado melhor utilizando o DaVinci Resolve. Alguns recursos vão melhorar tanto a sua produtividade quanto o resultado que você vem obtendo com o ColorGrid. A minha primeira dica vai na construção de nós fixos. Por que fazer isso? Vamos supor que você tenha a necessidade de fazer uma correção específica da saturação. Então, quando você faz essa alteração da saturação em uma cena específica e outras cenas precisam de ter essa correspondência, então você deve copiar esse color para outras cenas. O problema é que em outras cenas você pode ter feito algumas modificações, como algumas janelas de recorte, algumas alterações muito específicas, e você não quer alterar tudo desses nós para outra cena. Você quer simplesmente copiar e colar essa saturação para todas as outras cenas. Então, o grande detalhe é garantir que todas as suas cenas tenham a mesma quantidade. Observe que aqui temos 27 nós. Então, os seus outros clipes precisam também ter os 27 nós. Se você tiver, igual tem aqui no caso, 26, você teria problema. Então, vou pegar aqui essa minha cena, vou copiar, vou replicar para esse daqui, para ter a mesma estrutura, e aí eu posso fazer as modificações correspondentes. Então vamos supor que eu vim aqui na minha saturação agora e aumentei novamente essa minha saturação, ok? Beleza. Eu vou vir aqui agora, selecionar todos os meus outros clipes e posso vir aqui dentro de Color e ativar aqui para replicar a última alteração que foi feita para todos os outros nós. Então, essa possibilidade vai permitir sempre você replicar a última alteração. E caso você queira replicar tudo que foi feito, então é basicamente você clicar no clipe desejado e dar um duplo clique aqui com o scroll do mouse e ele já vai aplicar todos esses efeitos que foram modificados. Então lembra que aqui eu tenho duas possibilidades, tanto copiar somente a última alteração ou como copiar todo o conjunto que foi modificado em um estilo, em um look que foi criado. A segunda dica vai ajudar você quando estiver fazendo uma edição onde você tem vários clipes. Clipe que vem do drone, que vem do telefone, que veio da câmera, que veio do cartão A, B, C, D. Então várias coisas vão acontecendo ou que foram gravações feitas no ambiente A, B, C, D. E aí você pode ter uma dificuldade de reunir todo mundo que em teoria teria o mesmo look, o mesmo processo de color grade, né? Por exemplo, cenas que foram gravadas externas, cenas que foram gravadas internas, cenas que foram gravadas na posição A e cenas que foram gravadas na posição B. Então, como fazer esse processo de filtros? Vamos vir aqui dentro de clipes, criar filtro, e aqui eu posso dar nome para esses filtros. Por exemplo, cenas da câmera A. E aí eu venho buscar esses recursos, por exemplo, através da propriedade, que vem do nome do arquivo, né? Quando você grava, vem com o nome do arquivo. Então, por exemplo, sei lá, C400, vamos supor que estivesse aqui, ou C500, ou Red, sei lá o quê. Qualquer nome que possa permitir você encontrar esses arquivos. Observe que tem várias coisas que podem ser utilizadas para filtrar isso. Filtrando, encontrando todo mundo, você pode pegar esses clipes e fazer um agrupamento e falar, olha, todo mundo disso aqui participa do mesmo grupo. Então, vou vir aqui e venho adicionando isso a um grupo. Então, como que eu vou fazer essa adição ao grupo? Basta eu clicar aqui com o botão direito e vir aqui em adicionar a novo grupo. Aí eu pego essas cenas e falo que todo mundo que está nessa cena representa o grupo, por exemplo, de gravações no estúdio, ok? Qual que é o detalhe disso aqui? Se você tem 400 cenas aqui, você pode vir aqui no filtro e vir em grupos. Observe que eu tenho como encontrar também grupo. Então, todo mundo que foi estúdio vai aparecer para mim. Mas você pode fazer isso também por flags, por etiquetas que você coloca lá, por exemplo, na edição. Vamos supor que na edição eu coloco que isso aqui vai ser amarelo e isso daqui vai ser clipe verde. Então, observe que aqui já fica aqui com a marcação verde e amarelo e dentro dos filtros, como eu tenho como filtrar por cor, eu venho aqui e seleciono a cor e vem aparecer somente os clipes daquela categoria. Isso permite você fazer um color grading em massa, porque você já fez um processo inteligente. Sempre que dentro do color grading você conseguir fazer algo em massa, é super interessante. A aplicação de color grading em massa de uma forma inteligente. No passo anterior eu falei que tem como fazer o filtro.
mas você pode selecionar isso em massa de uma forma mais também inteligente. Vem aqui em Lightbox, você tem a visualização de todos os clipes. Isso aqui até ajuda você a fazer uma avaliação de como que está o colo de cada cena para ver se está equilibrado ou não. Vem aqui e seleciona todo mundo, apertando a tecla Shift. Pronto, clique no Lightbox e posso simplesmente dar um duplo clique com o scroll do mouse para poder aplicar. Lembrando, todas as cenas precisam estarem com a mesma quantidade de nós. Essa dica agora vai melhorar a naturalidade, deixar a sua cor mais próximo do que o humano vê na prática. Vamos ver aqui dentro da guia, por exemplo, dentro do nó que eu estou fazendo o Color Grade, balanceamento, é onde que eu mexo mais fortemente na cor. Então, quando eu estiver mexendo muito em cor, eu posso vir e fazer isso aqui. Botão direito, vem aqui na guia de gama e vou ativar o modo linear. Observe como é que vai mudar a minha cena. Linear, pronto, ela já ganhou um corpo ali, só que eu preciso de vir aqui, e para não ter um resultado muito com muita aberração, com muita defeito, você tem que vir aqui e retirar esse mix da luminância aqui. Então, retirado, fica zerado. Agora vamos supor que você quer fazer uma comparação. Você fez um color grade, achou que não tá legal, fez um outro, fez várias versões. Como comparar um a um com o outro para poder tomar essa decisão? Vamos supor então que eu venho aqui dentro da minha saturação, tiro, gero uma versão, pego agora, sei lá, quero pegar e tirar um pouco do meu contraste, tirei, tá aqui, e aí eu quero comparar essas versões, como que eu sei como que cada um ficou. Você vem aqui ativar essa gradezinha aqui, pronto, e aí você pode decidir o que que você quer julgar dentro dessa grade. Eu quero julgar clipes, eu quero comparar clipe com clipe, eu quero comparar loot com loot, eu quero copiar o color que eu fiz com o color versão 2, 3, 4. Então aqui, ó, deixando aqui, basta eu selecionar todas as versões e eu vou conseguir ver todas aqui dentro do meu processo. Então, selecionei e tá aqui, eu posso tomar uma decisão de qual melhor versão. Ou poderia também fazer a seleção de clipes. Então, eu quero comparar um clipe com outro clipe. Então, eu seleciono aqui e aí vai aparecer clipe com clipe. Ou você pode também usar essa opção aqui, ó, a primeira, segunda, terceira opção, onde ele está analisando o take atual com o anterior e o posterior. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui. Então, observe que ele traz o anterior, o atual e o posterior. Para que serve isso daqui? Para você observar, por exemplo, se não tem uma discrepância nos tons, né, de uma cena para outra. Então, por exemplo, às vezes uma tá ali com a minha pele com um nível de saturação, quando muda para outra tá com uma saturação diferente, ou tá com uma iluminação diferente, ou seja, mesma cena, mas com cores diferentes. Isso não faz muito sentido e você deveria corrigir. Então, esse é um recurso que você pode estar utilizando. Eu vou mostrar daqui a pouco uma forma mais inteligente de fazer isso daí. Utilização de DCTLs. A internet está lotado de opções para você poder baixar gratuitamente ou comprar essas DCTLs, que são uma forma mais inteligente de fazer a modificação da cor. É um recurso específico dentro do DaVinci Resolve que permite utilizar essas matemáticas personalizadas. Eu utilizo inclusive aqui as DCTLs do Case. Vou até vir aqui e adicionar um novo nó. Você vai vir aqui dentro da guia de efeitos e adicionar a DCTL. Então você precisa de ter adquirido, comprado, baixado gratuitamente e colocar esses recursos que permitem fazer customizações personalizadas que vão além do que os recursos nativos do DaVinci Resolve permite fazer. Então é um recurso que você pode pesquisar na internet, tem vários, que permite fazer algumas modificações interessantes que vai permitir você chegar em looks exclusivos que talvez só utilizando os recursos nativos do próprio DaVinci Resolve você não conseguiria. Utilização de scopes. Tem 4 scopes que eu utilizo basicamente, que é esse de parede, esse waveform, o histograma e o vector scope. Então dentro da guia de color você vai vir aqui, maximizar, aqui no meu está aparecendo 4, mas você pode alterar para 2, pode alterar para 1, pode alterar para 4 ou até mais se desejar. Eu vou deixar aqui no 4. Clica aqui nos 3 pontinhos, observe, o waveform tem que estar 10 bits. Por que 10 bits? Vindo aqui dentro de DaVinci, preferências, dentro da guia geral, tem aqui, ó, usar 10 bits para poder fazer a avaliação. Você poderia ter monitores
melhores para poder fazer isso daqui, mas no caso aqui o DaVinci vai permitir você fazer monitoramento em 10 bits. Voltando dentro aqui da nossa janela de scopes, 3 pontinhos, você vai deixar aqui então 10 bits. Dentro de Vector Scope você vai deixar o standard 75 mais 100%. Dentro da resolução dessa janela aqui, vai deixar ela 4:3 para ela ficar nessa proporção 4:3, mas poderia trocar 16:9. E a qualidade eu deixo sempre aqui na alta, porque meu computador aguenta. Se o seu computador ficar muito lento, deixando em média. Aqui você vai ativar o parede e dentro aqui das configurações, você vai deixar RGB, colorização, e vai colocar os níveis aqui de 40 e 1023, que são os pontos interessantes, tá? Aquele ponto 40 ali é um ponto importante, porque em algumas plataformas você pode ter dificuldade da representação das informações que estão abaixo daquele nível ali. Principalmente se você estiver trabalhando com HDR, a gente nunca vai deixar as informações socadas exatamente lá no fundo, porque isso seria um problema. Então, você vai deixar assim configurado. Dentro do Waveform, as configurações Y ativado, cores, mesmo processo, ativando ali o marcador aqui dentro do nosso scope de 40 e 1023 que está lá no topo. E aqui dá para você ver com mais clareza como que está saindo aí as cores dentro da sua cena. Então observe que aqui eu tenho um pouco aqui de vermelho e verde, ó, e tá bem claro isso para mim. Aqui no Vector Scope é que vai dar para você ter uma noção para que tom que a sua cena está puxando, né? Então, clica aqui, deixa em Wall e colorização, e aqui eu peço que você marque aqui, ativar o indicador de tom de pele, e pode deixar aqui também a última opção, e aqui uma marcação aqui de 30, 70 de range, onde que vai estar fazendo aí a leitura das cores daquela zona, né? E você também pode deixar isso aqui ativado em outras opções, por exemplo, às vezes você quer ver só como que está as cores nas altas, ou nos meios tons, ou nas baixas, ou de uma forma geral, então você pode utilizar isso aqui para situações específicas. Hoje eu vou mostrar já como que você pode fazer a leitura disso aqui. E por último, o histograma, que vai permitir você fazer uma avaliação de como que está a intensidade dos canais de cores, né? O RGB aqui. Então, como que você vai fazer a interpretação desses dados, né? Aqui você tem uma zona entre mínimo e máximo, e o máximo seria o ponto mais luminoso e o 0 ponto menos luminoso. Se você começa a ultrapassar o topo da sua cena, você começa a perder informação, porque você começa a ter um branco que não tem informação. Da mesma forma, aqui o preto, se você começar, de uma certa forma, abaixar demais essas informações, você começa a ter pretos, mas não preto com informação. É o preto sem informação, porque você está literalmente socando todas as suas informações. Então observe aqui, ó, que eu posso ter um controle disso daqui, mas não socando ao ponto de você neutralizar, quebrar essas informações. Eu vou deixar aqui um pouco assim e ok. A mesma coisa aconteceria ali com as suas altas luzes. Deixe e evite que elas ultrapassem, tá bom? No máximo ali encostando em 1023. Um outro ponto importante para tom de pele, às vezes você fica na dúvida de quanto que deve estar iluminado a sua pele, né? Geralmente quando eu faço isso aqui, eu tento mantê-la ali em 70, 60% do tom de iluminação, justamente para você ter um distanciamento do que é uma luz na pele e do que seria um sol. Não faz sentido a sua pele e o sol ter a mesma intensidade, ok? Então é por isso que eu mantenho ali, ó, por volta ali de 640, por aí, o meu tom mais iluminado daqui. Observe que ali eu teria um ponto mais elevado. Faz sentido, né? Então essas são as separações dos tons de iluminação. Observe que aqui, ó, eu já tenho um pouco mais de redução, porque eu quero uma sombra. Se você tem uma pele que ela está totalmente iluminada com a mesma intensidade, a imagem fica um pouco chapada, você perde um pouco da
qualidade de resolução daquela percepção cinematográfica, onde que você consegue enxergar a transição dos stops, o ponto mais escuro, menos escuro, até chegar no ponto mais claro. Ainda analisando esse scope aqui, você pode utilizar isso aqui para entender como que está a intensidade das cores. Então observe aqui que eu tenho um pouco mais de vermelho, um pouco abaixo aqui de verde, né? Estou analisando aqui mais ou menos o padrão dessa onda. Eu tenho um ruído aqui passando, que obviamente seria ali aquela luz passando, né? Mas o grosso mesmo está aqui mais ou menos nessa zona, o que faz essa composição de cor que forma essa estética aqui. Se eu vim aqui dentro das primárias e mexendo no offset para preencher de uma forma geral, eu quisesse balancear aqui esses tons, né, eu poderia subir um pouco às vezes o verde, ó, tentar subir o verde, tentar subir o azul para poder deixar todos equilibrados de certa forma, né, e em contrapartida poderia fazer ali uma redução do vermelho, mas isso é se fosse um interesse, né, de fazer essa correção. Então tudo depende. Às vezes você está com muito verde na cena, quer reduzir, você vai olhar para cá e vai ver que está um verde realmente acentuado. Por exemplo, eu vou subir aqui, ó. Então, quando você olha para a cena, verde. Quando você olha para cá, o que você vê? Que você tem um verde muito acentuado nas sombras. Olha lá, parte escura, parte escura, parte escura, parte escura, parte escura. Observa aqui, o fundo está muito elevado, então você vem aqui e reduz para poder fazer esse equilíbrio aqui, ó, tá? Então, ó, olha lá para o nosso da direita, o waveform, ó, verde aparecendo na cena, não quero verde, 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 pronto, né? Diminuiu o verde da cena sem eu ter que ter olhado para a cena. Então, esse cara aqui vai te ajudar a entender como que tá essa intensidade de cor. O Vectoscope vai permitir você entender como que está o tom de pele. Você tem uma linha ali de referência, mas você não deve deixar isso extremamente compactado, né? Muitos canais de YouTube vão basicamente falar para você fazer isso aqui, ó, deixar mais ou menos aqui, né? Que seria o tom de pele, né? Mas isso é para vídeos comerciais, vídeos naturais, aquele que você quer realmente deixar tudo natural. Quando você vai para o cinema, as coisas mudam, né? Você pode levar isso aqui, por exemplo, sei lá, para o vermelho, o cara tá no meio do incêndio, um local totalmente lúdico. Então, as coisas podem mudar drasticamente. Então, isso aqui pouco importa, tá bom? Mas é uma linha de referência para você saber, quando você passar o mouse ali, ó, como que está o tom da sua pele. Vamos supor que eu tivesse aqui um pouquinho para cá, ó, e fosse passar ali na minha pele, vou até vir aqui e ativar, deixa eu ver se já está ativado, vou dar um show zoom aqui, ó, 2 vezes, e observe que quando eu passo o mouse, o centro do meu círculo não está exatamente em cima daquela linha, então quer dizer que de alguma forma está fugindo dos tons de vermelho natural, dos tons de pele natural que existem em todas as peles, né, de todas as pigmentações. Então eu vou vir aqui, ativar, e quando eu venho aqui, já observa que está bem próximo do centro. Observe também que existe uma pulverização. Essa pulverização ela é importante para a imagem não ficar extremamente chapada. Então ela está bem sutil. Se você ficar tentando fazer exatamente aqui, ó, deixar ela exatamente no centro, tudo socadinho, vem aqui bonitinho, arrasta para lá, você vai ter uma dificuldade de alcançar esses resultados. Bacana? Então use isso daqui para ter uma noção de quanto que está a sua pele. Lembrando, se não estiver aparecendo esse foco aqui, é só ativar o Qualify, e o recurso que ativa isso daqui é esse aqui, ó. Cadê? Display Qualify Focus. Ele que vai permitir você passar o mouse e ver o que está acontecendo. E por último, esse histograma aqui vai ajudar você também a entender como que está a sua distribuição de cores dentro de todo o seu, da sua cena, né? Então, por exemplo, eu vou mais uma vez aqui, vamos pegar aqui somente nas altas e vou subir o canal de azul, ok? Azul. Então, quando eu olho para cá, eu vejo que nessa zona aqui de 512, deixa eu ver, de toda essa zona aqui tem muito azul. Então,
opa, peraí, se nas minhas altas luzes, na região ali acima de 384, eu vejo que tem mais azul aqui do que das outras, então eu quero reduzir isso, então basta eu vir aqui e vindo reduzindo até ter um nível de balanceamento, ó, parecido, ó. Tá acabando aqui, morrendo aqui. Cor de pele geralmente é assim, né? O vermelho tá sempre mais acentuado porque a pele é um tom aproximado de vermelho. Inclusive, eu não gosto muito de gravar com roupas vermelhas porque ele realmente dificulta o colo, principalmente de iniciantes, tá? Usar tons de pele que a sua blusa se pareça muito com o tom de pele vai dificultar você fazer o color grade, porque quando você mexer, por exemplo, na blusa vai alterar o rosto, aí você tem que mascarar. Tem que mascarar, depende da sua máquina ter capacidade de ficar traqueando. Então tome cuidado. Sempre que puder usar cores que não vão entrar em conflito com os tons de pele no figurino, principalmente quem faz conteúdos para internet, é interessante. E por último, o mais importante que vai realmente atrapalhar a sua produtividade, que é a performance da máquina, né? Quando a gente está trabalhando com color grade, a necessidade de traquear algumas cenas, né? Quando você faz uma janela em volta de você, você tem que traquear porque o seu corpo está se mexendo. Aqui é até um processo simples, né? Câmera parada no tripé, mas na prática vocês vão às vezes deparar com coisas que estão em movimento e aí tem essa necessidade. Então, como ter a melhor performance possível? A minha primeira recomendação é o nó de redução de ruído, sempre o primeiro nó que vai ser colocado de todo o seu processo. Primeiro que você faz a redução de ruído, né? Se tiver ruído, né? No meu caso aqui não tem, então colocar e não colocar talvez não faça tanta diferença, mas quando você coloca ele aqui no primeiro nó, quando você faz qualquer alteração do nó lá da frente, ele não tem que recalcular, porque o software trabalha recalculando. Então, se você faz uma alteração, por exemplo, no último nó aqui, mas esse daqui já foi, né, já foi pré-carregado pelo sistema, ele não vai vir novamente fazendo toda a leitura, principalmente quando você está trabalhando com uma pré-renderização. Por quê? Você pode, depois de ter feito um color grade nessa cena aqui, eu vou ativar, vir aqui e pedir para ele poder fazer o cache dele, ou seja, renderiza para mim esse nó, porque eu não vou mexer nele mais. E se caso eu mexer, vai ser lá da frente. Então, o que acontece quando você está com o cache ativado? Se você troca o look, ele avalia daquilo para frente. Ele não vai refazer o efeito anterior, porque o DaVinci trabalha o seguinte: ele faz o primeiro nó, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Se você trocou o quarto, então ele vai alterar o resultado de quem? Do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo e assim por diante. Então, por isso que é muito importante você deixar isso daqui com o primeiro nó e você pode ativar a execução, né, do cache, que ele vai ser ativado aqui, ó, em playback, render cache e user. E pronto. Observe que ele está fazendo uma renderização, já deixando isso daqui pronto, se você julgar necessário. Você pode também utilizar aquele primeiro recurso que eu falei, onde você desativa, aplica o mesmo efeito para todos os nodes, e depois quando você finalizar o color grade, você vem aqui, ativa, né, a redução de ruído e aplica somente a última alteração para todos os nós. Aí vai depender do que você julga mais interessante, mas na minha máquina aqui, observa que já fez a pré-renderização, então ele não tem que ficar toda vez que eu der um play, né? Cadê? Vou ativar aqui. Ó, ele não trava, ó, tá vendo? E tá aqui com a maior resolução possível de um arquivo da câmera C500. Então, ó, redondo. E como eu falei de cache, vem aqui dentro da guia de configurações e aqui embaixo dentro das configurações você tem aqui a qualidade que vai acontecer quando ele estiver gerando cache. Então deixa sempre aqui o LB, tá bom? Deixa o LB para ele poder fazer o cache. Ou seja, toda vez que você pausar o play da sua máquina, ele vai começar a fazer uma renderização. Qual o cuidado que você precisa ter com isso daí? Toda vez que você duplicar essa cena, ele vai refazer um novo cache para aquele novo clipe. Ele não pega todo aquele arquivo do anterior, porque ele, na construção do software, ele entende que, na verdade, é um novo clipe, não o mesmo clipe. Então, você vai ter aí uma ocupação de memória maior dentro da sua máquina, mas é um recurso que eu utilizo bastante, principalmente
quando eu estou utilizando efeitos, máscaras, de alguma forma ou outra você vai acabar querendo ativar isso aqui, porque você não vai querer ficar, às vezes, dar play em toda a sua timeline sem a cor ativada. Mas se quiser, é só vir aqui, ó, e desativar o Color Grade e vem aqui e desativa o Fusion, né, para que seus efeitos funcionem corretamente. Bom, essas são as minhas principais dicas. Tem várias que eu poderia ficar falando aqui, horas, toneladas de horas. Espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique e se inscreva para não perder o próximo vídeo aqui no canal do Filmzor. Por essa minha pequena colaboração, em troca eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe um like no vídeo, tudo que for relacionado à criação de conteúdo ou equipamentos para a produção de vídeo, você encontra aqui no canal do Rafael Filmzor. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima!